E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Esse vídeo é um pouco mais teórico, como o design pode se estender para outros lugares e ser algo muito mais interdisciplinar do que as pessoas imaginam, certo? Então, meu nome é Eduardo, tenho 22 anos, eu sou longe de ser um regular e muito mais de ser um pro player no poker, mas eu tenho expertise de alguns anos trabalhando com design gráfico e tenho algumas noções de planejamento visual que com certeza vão fazer você pensar diferente quando você for configurar seu HUD, o seu HUD, como você queira chamar. Consequentemente, você vai otimizar a visualização das suas informações, certo? Antes de mais nada, nenhuma das estatísticas que eu uso aqui são de uso obrigatório, né, no seu HUD. Todas as informações que eu uso são informações que para mim fazem sentido serem usadas, e a intenção do vídeo é você entender as noções básicas do planejamento visual para te ajudar a configurar seu HUD. É muito mais para entender como o seu cérebro interpreta as informações que aparecem na sua vida. Bom, qual que é o plano desse vídeo? Esse vídeo vai ser dividido em duas partes, basicamente. A primeira é uma explicação teórica e breve dos princípios básicos e do planejamento visual, certo? E com alguns exemplos didáticos que eu vou mostrar para vocês e são super simples de entender. A segunda parte já será a criação de uma HUD do zero, utilizando esses princípios, e vocês vão ver a diferença de como as informações do seu HUD vão estar bem melhor dispostas quando você for ler essas informações, e você vai enxergar de uma maneira melhor e otimizada, certo? Então agora, sem mais delongas, vamos direto para as explicações dos conceitos, e eu quero passar isso bem rápido para vocês, até porque eu acredito que ninguém está aqui buscando princípios fundamentais do design e tudo mais. Vocês podem achar estranho esses princípios no começo, mas depois vocês vão entender até onde eu quero chegar e como isso vai se aplicar dentro das configurações da HUD, certo? Então, vamos imaginar o seguinte, né? Tudo que a gente faz na nossa vida que exige um pouco de planejamento, a gente pensa também em planejamento visual sem nem mesmo perceber, né? E aqui tem alguns exemplos. Por exemplo, quando você trabalha em um escritório, você deixa os objetos ao redor da sua mesa em uma hierarquia, em uma disposição que para você fazem sentido, que para você, por exemplo, você trabalha com contabilidade, então você precisa de uma calculadora perto de você, mas você não precisa tanto de, por exemplo, um cortador de unha perto de você, certo? Você não precisa de um copo de refrigerante do teu lado, entendeu? Então, por mais besta que sejam essas coisas, a gente está sempre planejando visualmente e criando principalmente hierarquias de importâncias desses objetos dentro da nossa mesa, né? Então a calculadora é muito mais importante do que o cortador de unha, do que o copo de refrigerante. Mas eu preciso muito mais do que da calculadora, eu preciso do meu mouse, do meu teclado e do meu computador perto de mim, certo? Tá vendo que com esses exemplos bestas que eu dei, você começa a perceber que você está sempre pensando numa hierarquia, pensando numa praticidade de ter as coisas mais importantes perto de você e as coisas menos importantes mais distantes, certo? Mas como que meu cérebro, né, interpreta as informações que são organizadas exteriores a mim, ou seja, organizadas por outra pessoa ou por uma máquina como um computador, que é no caso da HUD, né? Para poder te explicar como isso funciona, eu vou dar uma breve explicação com 3 formas básicas. São essas 3 formas aqui. A gente tem um triângulo, um quadrado e um círculo, certo? Nessas 3 formas básicas eu vou te ensinar 4 princípios básicos do design e do planejamento visual, certo? Então beleza, qual que é o primeiro dos princípios que a gente tem que aprender aqui, certo? O primeiro dos princípios é o contraste. O objetivo do contraste é basicamente você sempre tem que diferenciar os elementos que são diferentes ao máximo. É por isso que aí entra o contraste, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui contraste com tamanho, como vocês podem ver, contraste com tamanho, a gente tem contraste com a cor, a gente tem contraste com as formas, com o preenchimento das formas, certo? Então, elementos que são diferentes devem ser diferenciados completamente. O segundo princípio aqui é a repetição, certo? Ela pode se dar por cor, forma, texturas e até mesmo as relações espaciais, certo? Como a espessura, os tamanhos, etc. Isso ajuda a criar principalmente uma organização e fortalecer uma unidade.
beleza? Então a gente tem aqui uma repetição com forma, aqui a gente tem uma repetição que pode criar uma ilusão de movimento, e aqui a gente também tem uma repetição com a cor, beleza? Vamos agora para o terceiro princípio básico, que é o alinhamento. Porque nada deve ser colocado arbitrariamente em algum lugar, né? Principalmente quando a gente está falando em planejamento visual. Então eu não vou colocar ali porque sim. Não, você sempre tem que justificar alguma coisa. Aqui vai um exemplo de alinhamento da mesma base, né? Então, cada elemento ele está tendo uma ligação visual com o outro. Eles estão compartilhando, por mais que sejam elementos diferentes, eles estão compartilhando uma relação que é a mesma base. Então, outro exemplo aqui, um alinhamento com o mesmo centro, eles estão alinhados ao mesmo centro, então a gente tem a ideia que eles são diferentes, mas eles estão relacionados. E um exemplo aqui que a gente pode usar até legal, que é o alinhamento que a gente vê em muitos sites, né? Então, a gente tem notícias alinhadas, né? Os textos de cada notícia aqui estão alinhados, né? A gente tem a notícia principal, a gente tem as notícias secundárias. E tá aí, mais uma vez, aquilo que eu falei antes. A hierarquia está presente. A gente tem algo mais importante maior, algo menos importante menor, e tudo está alinhado. O texto está alinhado com as notícias aqui, por exemplo. E usando esse mesmo princípio do alinhamento, esse mesmo exemplo do alinhamento, desculpa, a gente vai chegar no outro conceito, que é a proximidade. Tá aqui a proximidade. Qual que é o princípio da proximidade? Que os itens relacionados entre si devem ser agrupados, né? Ou seja, quando vários itens estão próximos, eles tornam-se uma unidade visual e não várias unidades individualizadas, entenderam? Isso ajuda a organizar as informações e principalmente reduzir a desordem. Então, da mesma forma que a notícia em azul claro, o texto está em azul claro, certo? Ela está se relacionando com essa notícia aqui. Da mesma forma as outras. Beleza, agora eu acredito que você está um pouco mais familiarizado com esses 4 princípios do planejamento visual que eu passei para você agora, certo? Qual que é a grande lição dessa primeira parte desse vídeo, né? Você vê com essas historinhas que eu te contei da mesa do restaurante que a gente está sempre buscando uma hierarquia. Então, eu vou dar um exemplo disso com imagens um pouco mais sólidas, como essa imagem aqui, como a gente tem uma insignificância quando a gente está tudo igual, né? A gente tem todos os personagens aqui iguais. Só que quando a gente decide aplicar um pouco desses princípios, a gente ganha um pouco mais de dinamismo na imagem e a hierarquia se torna muito mais presente, como nessa imagem, por exemplo. Mas aí você pode estar se perguntando, né? Mas tipo, isso tudo é muito besta, porque você só está usando isso com imagens, você está explicando isso tudo com imagens, e na verdade na HUD a gente só usa texto, a gente só usa números, né? Que texto e números daqui pra frente eu vou me relacionar pelo nome tipografia, e vocês entendam números e textos como tipografia daqui em diante no vídeo. Respondendo um questionamento que você talvez possa ter, é muito simples. Nosso cérebro enxerga a tipografia da mesma forma que enxerga uma imagem. Claro que a gente tem todas as convenções sociais que foram criadas conforme o tempo, as pessoas aprenderam a ler, aprenderam a escrever. É um pouco mais diferente, mas é interpretado como uma imagem também, né? Interpretado como um signo também. Então, por exemplo, como que a gente pode aplicar esses 4 princípios nessas informações de texto e imagem, na tipografia que a gente vai usar só na HUD, né? É muito simples como a gente pode relacionar uma coisa a outra, né? Como eu acabei de falar, nosso cérebro entende a tipografia também como uma imagem, e esse exemplo aqui que eu estou te dando agora é uma justificativa disso. As tipografias são também formadas por formas geométricas, né? O nosso cérebro entende elas da mesma forma como uma imagem, mas a convenção de signos e as convenções sociais que a gente tem para aprender a escrever e a ler e tudo mais. Então, beleza, a gente já sabe que o nosso cérebro interpreta a tipografia da mesma forma que interpreta a imagem. Como que a gente vai aplicar todos aqueles princípios, aqueles 4 princípios dentro da tipografia? É muito simples. A gente tem que basicamente utilizar e brincar com os pesos, certo?
como aqui, por exemplo, os pesos. Então a gente tem da mais fina para mais bold, para mais negrito, como você preferir, né? E esse contraste, que é um dos principais princípios que a gente vai utilizar na nossa HUD, sempre mantenha na sua cabeça quando a gente for para a segunda parte do vídeo. O contraste vai ser o mais importante que a gente vai ter que trabalhar quando a gente estiver trabalhando com a tipografia na nossa HUD. Então aqui a gente está brincando um pouco com o contraste, né? Com a visualização do contraste aqui nessas informações. Mas a gente pode brincar não só com os pesos, mas também com os tamanhos. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa brincadeira com as mensagens, né, do que é insignificante e do que é importante. Aqui você pode dizer, aqui eu consigo entender o que é ou não. Mas quando a gente está com 9 telas abertas, 12 telas abertas, esse contraste que você vê aqui não é suficiente. Então a gente tem sempre que aumentar ele ao máximo, como nessa imagem aqui que a gente fez essa brincadeira, certo? A gente tem um insignificante menor, com uma cor mais fraca, com um contraste menor, e o importante muito maior, com uma cor muito mais marcante, com um peso muito maior na fonte. Entenderam como que o contraste e esses outros princípios se adequam à tipografia? E antes de finalizar um pouco dessa parte das tipografias, eu queria fazer algumas analogias, certo? Em relação à tipografia, que é um negócio que é muito importante quando a gente vai configurar o nosso HUD, porque não adianta nada a gente utilizar aqueles 4 princípios e às vezes escolher uma fonte errada, uma fonte que não se adequa ao que você precisa. E é disso que a gente vai falar agora. Existem ferramentas, certo? Quando eu digo ferramenta, eu digo uma chave Phillips, uma chave de fenda, que são utilizadas para tarefas específicas e foram desenvolvidas para tarefas específicas. Com as fontes é a mesma coisa. Você tem fontes que foram desenvolvidas para um propósito e não para outro. E o que eu separei aqui, que vocês estão vendo na imagem, é a fonte Traffic, que é a fonte usada normalmente em placas de trânsito ao redor do mundo. Porque ela é usada para quê? Ela foi desenvolvida pelo quê? Quais que são as necessidades de você ter uma fonte para trânsito? Vamos tentar imaginar. Quando você está dirigindo, você está em alta velocidade, você passa pelas informações muito rápido. Então você precisava de uma fonte marcante, que tivesse um contraste grande e que conseguisse ser legível mesmo em alta velocidade e em uma distância grande. Então a fonte Traffic foi desenvolvida pensando nisso. Então quando a gente for lá na frente escolher uma fonte para a nossa HUD, eu vou recomendar algumas para vocês que eu até já separei aqui. O que a gente vai querer? Vamos pensar da mesma forma que a gente pensou no trânsito, o que a gente precisa em uma fonte quando a gente for escolher ela para entrar na nossa HUD. A gente quer que ela tenha um contraste bom, que ela seja legível, mas que seja principalmente legível em tamanhos pequenos, porque às vezes as informações vão ficar espremidas na nossa HUD, dependendo da forma que você for colocar. E outra coisa, não menos importante, é que essa fonte seja projetada para leitura em tela, porque essa fonte que a gente está vendo aqui, ela foi projetada para uma leitura nas placas, né? Uma leitura em uma plataforma impressa. A gente quer uma fonte que não seja projetada para uma plataforma impressa, mas sim para uma plataforma digital, ou seja, para tela. Agora, a gente entrando na segunda parte do vídeo, que a gente vai finalmente configurar a nossa HUD, eu recomendo, antes de você configurar a sua HUD, fazendo aqui comigo e tudo mais, eu recomendo a gente organizar as informações antes mesmo de entrar no Holding Manager, certo? Então aqui eu separei o que eu vou utilizar na minha HUD. E antes de eu colocar tudo isso lá e ver o que eu vou fazer no Holding Manager, eu prefiro categorizar cada uma dessas informações em nível de importância, certo? Então tá tudo aqui em cinza. Eu vou fazer o seguinte, eu escolhi 3 cores aqui, o vermelho, o verde e o amarelo, e eu vou categorizar cada uma dessas informações em um nível de importância, sendo o vermelho o mais importante de tudo, o amarelo o médio importante e o verde não insignificante, né, porque está aqui, mas o de menor importância possível. Beleza, eu categorizei assim
em primeira instância, vamos falar assim, mas é provavelmente algo que a gente possa mudar depois no Holding Manager. Agora que a gente adicionou um pouco de contraste nas informações, organizar elas em um alinhamento, né? Beleza, aqui eu adicionei um alinhamento bem tosco, mas é mais ou menos para vocês terem noção de como que as coisas vão ficar organizadas, as informações vão ficar disponíveis na nossa HUD. Isso facilita a gente na hora de configurar e adicionar o contraste nos lugares certos. Mas nada, antes da gente começar a configurar, eu já criei uma nova HUD aqui com o nome teste. O ideal é que a gente venha aqui em General Settings e marque a sua opção de Show Abbreviations. É muito importante isso. Mas você pode falar, eu não uso as abreviações porque eu sei muito bem quais estatísticas eu estou usando. Tudo bem, coloque da mesma forma porque a gente vai usar alguns caracteres, alguns glyphs que podem ajudar a gente a adicionar um pouco mais de contraste e não necessariamente colocar as abreviações realmente. Aqui a gente configurou minimamente a nossa HUD. Agora a gente vai começar a adicionar contraste em tudo. Vamos começar então adicionando contraste no que a gente mais realmente precisa de contraste, que é aqui essas 3 estatísticas que estão sanduichadas aqui no meio, certo? Posso usar a abreviação aqui ou não, novamente isso é atual, como eu disse no começo desse vídeo. Por que eu falei para você adicionar a abreviação aqui? Com o tempo você vai sim se acostumar e não precisar mais das abreviações. Mas o interessante aqui é a gente usar alguns glyphs para separarem um pouco as informações. Eu separei alguns aqui, eu vou deixar na descrição. Você pode usar algum deles aí, qual te agrada mais, e ir testando e ver qual que é melhor. Eu vou usar essa bolinha menorzinha aqui, certo? Eu vou usar aqui no PFR e aqui na Tribet. Certo? Aí eu vou dar um apply, dar um ok, abrir o HUD aqui de novo para ele atualizar e vai ficar dessa forma aqui. Por isso que a gente usou as abreviações, é para aumentar ainda mais o contraste e principalmente a proximidade das informações. Se tudo fica muito, muito próximo, vai parecer tudo um número só sem as abreviações. Agora, separando com esses glyphs, com esses glifos, com esses símbolos que eu vou deixar aí na descrição, fica um pouco mais fácil a visualização, a gente aumenta mais o contraste e aumenta a proximidade dos elementos que devem ficar próximos. Não bastante, eu preciso mudar também a fonte. Eu vou deixar 2 indicações de fontes interessantes aí para você baixar. É interessante que você baixe as famílias inteiras, certo? Para você poder usar o negrito, poder usar a forma regular, a forma que você quiser. Aqui eu vou usar a fonte Roboto Mono. É muito interessante Agora que eu mudei a fonte, vocês podem ver que ela mudou aqui. Não é o suficiente de contraste que eu tenho, né? Isso também é interessante. O Holding Manager ele já te dá algumas opções para você deixar isso aqui ligado, né? Que são as variações de cor, né? Dependendo do número que a estatística vai mudando. Vamos adicionar um pouco mais de contraste aqui. Eu vou tirar esse VPIP aqui. E a gente vai adicionar contraste agora no tamanho da fonte, certo? Eu vou usar aqui um tamanho 10 nessas informações que a gente considerou como mais relevantes. De bola, a gente já começa a ter um HUD um pouquinho mais bem desenhado, certo? Vou aplicar aqui. E agora, vamos lembrar aqui que no Name, no Total Hands, no Name e Total Hands a gente pode deixar um contraste bem pequeno. Eu vou ainda usar Roboto Mono, mas em um tamanho menor. Lembrando que essas fontes que eu deixei aí, elas foram basicamente projetadas para a tela, e elas são fontes mais atuais do que a Verdana que o próprio HUD, o próprio Holding Manager te indica. E aqui, como eu usei negrito nessas informações mais relevantes, eu vou usar aqui regular. Leve vai ficar muito difícil ver em um tamanho menor. Eu estou preferindo usar regular e tamanho 8, certo? Então, Total Hands está aqui. A gente pode trocar a cor aqui de Total Hands
para talvez uma cor que seja menos relevante para a gente, né? Eu penso em um azul clarinho, que aqui a gente vai ter menos contraste, né? Uma informação menos relevante, uma cor menos marcante, eu acho que é ideal. Os Big Blinds aqui, eu prefiro deixar eles, como eles são de média importância, eu vou deixar eles em uma cor amarela. Eu acho que é interessante. Para a gente separar a range dos Big Blinds aqui, eu também vou usar aquela abreviaçãozinha. Eu vou usar aqui um traço, talvez. Deixa eu ver aqui. Pode ser até uma barra, né? Ela não pode ser tão grande, porque senão vai parecer o número 1, né? E a gente não quer isso, a gente não quer confundir as stacks efetivas da mesa, né? Eu vou dar um ok aqui, vou ver como é que tá ficando. Quanto a essas próximas duas linhas aqui, eu prefiro deixar elas bem enxutas e todas no mesmo padrão, desculpa. Então aqui eu vou deixar sem as abreviações, que eu ainda estou me acostumando e tudo mais. Então eu estou usando aqui o fold para style. Vamos deixar também em Roboto Mono. Em Roboto Mono. E a gente pode ir até um pouco mais além e testar como que está o contraste dessas duas HUDs aqui, né? Dessas duas informações. Como que a gente faz isso? Isso aqui, o que eu vou fazer, é basicamente para você entender como a sua visão periférica funciona quando você está trabalhando no multitable, né? Quando você está ali com 12, 15, 20, 30 telas, né? Então eu vou fazer aqui uma pequena experiência para você ver como que uma HUD tradicional funciona e com uma HUD utilizando todos esses princípios básicos, ela pode te ajudar quando você for tomar decisões muito rápido e for precisar tomar essas decisões até muitas vezes com a visão periférica, né? Então aqui eu fiz uma breve experiência para você ver como o seu cérebro vai reagir quando você está com uma HUD que tem muita informação e pouco contraste, certo? Você não tem tanta variação de cor nem nada do tipo. A gente adicionou um blur, né? Um borrão. E é mais ou menos assim que você enxerga na sua visão periférica, né? O seu cérebro constrói uma imagem, mas é tudo no seu imaginário, né? Então, quanto mais informação a gente alimentar o nosso cérebro, quanto mais contraste a gente colocar, melhor. Aqui é um blur um pouquinho mais fraco, aqui é um pouquinho mais forte para você ver a diferença de cada um deles, ó. Como que fica. Agora eu vou fazer isso com o que a gente desenvolveu. Esse aqui é o nosso principal. Esse aqui é o blur um pouquinho mais fraco de 2 pixels e esse é um blur um pouquinho mais forte de 3 pixels. Você consegue enxergar o tanto de cores que a gente consegue enxergar mesmo com esse blur um pouco mais forte. Aqui eu sei que é um vilão um pouquinho mais Colin Station. Aqui eu sei que é um cara um pouquinho mais tight, certo? Aqui eu vejo uma estatística que está em vermelho, que pode indicar que o cara não folda muito para tribet. E é basicamente isso, essa experiência aí que eu tenho para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo e contem o que vocês acharam, se foi interessante para vocês quando for configurar o HUD de vocês. Forte abraço e até mais.